Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Luozi e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Luozi Rezende. Luozi se escreve L-O-H-S-E, Rezende se escreve com Z. Se inscreva no canal, toque o sininho das notificações para saber quando tem vídeo novo, curta, compartilhe, comente. Venha participar dessas nossas discussões sobre cinema, sobre séries e sobre cultura em geral. E hoje eu quero falar de mais um filme com vocês, falar de cinema novamente, sempre com os spoilers aqui, tá? Eu quero falar de um filme italiano chamado La Chimera, tá? É um filme bem interessante, tá, gente? Perdão, desculpa que eu tô com uma tosse terrível, gente. Mas é um filme bem interessante, por quê? Porque qual é o tema principal dele? São pessoas que vivem ali numa região da Itália, numa região de litoral, que eu confesso a vocês que eu não me lembro qual que é agora, tá? Uma região extremamente pobre, extremamente miserável, mas cheia de ruínas romanas, né? Cheia de ruínas etruscas, né? Então é um lugar que tem vários achados arqueológicos ainda enterrados e ainda inexplorados, né? E aí a gente vai ter um camarada que é o inglês, tá? Ele é italiano, né? Mas o apelido dele é inglês, né? Um cara que tem o dom de descobrir, né? A quimera dele seria essa, né? O dom de descobrir onde estão sepulturas de romanos antigos, de um romano mesmo antigo, né? E eles são enterrados com os objetos deles, né? Para a alma deles, aquele negócio todo, né? E essas sepulturas são verdadeiros achados arqueológicos com objetos, né, de valor inestimável, né? E aí ele faz parte desse grupinho aí de bandidinhos, né, de ladrõezinhos de túmulos romanos antigos, né, onde eles pegam esses achados, né, e vendem para um traficante para uma pessoa, né, que vende de forma ilegal esses achados arqueológicos, que todos eles teriam que estar no museu, que tinham o codinome de Espartaco, né? Então o nosso doutor ali, nosso inglês ali, ele vai ter uma amiga, né, que é uma senhora de idade que mora numa casa completamente em ruínas, muito rica, né, que dava aulas de músicas, né, que é interpretada pela Isabella Rossellini. Olha só que legal, gente. É muito interessante a gente perceber isso, tá? Perdão. Perdão, gente. A Isabella Rossellini, para vocês terem uma ideia, quem não conhece, tá? Ela é a filha da Ingrid Bergman, tá? Que trabalhou em Casablanca com o Roberto Rossellini, aquele famoso diretor do cinema do neorrealismo italiano, tá? Então, e a Isabella Rossellini, ela é a cara da Ingrid Bergman, é igualzinha, né? Então a gente está tendo a oportunidade de, quando a gente vê a Isabella Rossellini, ela já está com uma certa idade, esse negócio todo, né? É como se você estivesse vendo, né, Ingrid Bergman velha, né? A impressão que dá é essa, né, quando você vê esse filme. E ela trabalha, ela vive nessa casa, ela é uma senhora rica que vive numa casa, num palacete completamente decadente, tá? E ela tem uma empregada que é brasileira, que eu acho que é interpretada pela Carol Castro, se eu não me engano, tá? E o que acontece? Ela faz um papel de brasileira no filme, ela esconde dois filhos, né? Na casa dessa senhora aí, né? E o nome dela é Itália. Olha só que interessante. O nome dela é Itália, mas ela é brasileira. Ela está tentando aprender canto, né, com essa senhora, tá? E essa senhora explora ela como uma empregada doméstica em troca das aulas de canto, né? Interessante a gente ver isso, né? Muito interessante você ver essa personagem aí. É uma personagem muito curiosa, né? E o nosso inglês visita a casa dessa senhora, né? Que tem umas filhas lá que são muito mesquinhas, inescrupulosas, coisa e tal, né? E elas não gostam do italiano, né? E o nosso italiano ele vai começando a desenvolver um relacionamento com essa brasileira aí que se chama Itália, né? Isso é muito interessante. Por que ela é uma brasileira que se chama Itália? É como se ela fosse mesmo, né? Uma paródia, né, da Itália, uma alegoria do país mesmo, Itália, né? E com uma visão altamente crítica do que seria a Itália hoje, né? Que era uma Itália meio falsa ali, coisa e tal, uma Itália meio imigrante,
é uma Itália que não sabe cantar, é uma Itália que é cheia de problemas, que não sei o que, coisa e tal, né? A mulher só bota defeitos na Itália o tempo todo, né? Como se estivesse botando defeitos no país mesmo, né? Muito interessante a gente ver isso. E esses ladrões de túmulos eles vão, né? Roubando as coisas lá, né? Coisa e tal. Até um dia que eles numa praia encontram, né? Com a ajuda do inglês, um templo gigante, um templo religioso enorme enterrado, entendeu? Com artefatos raríssimos, muito caros, né? Que acabam indo para a mão, né? Da Espartaco, né? Espartaco bota umas pessoas lá para ser agentes para fingir que eram policiais, né? Eles dão no pé, né? E a Espartaco, né, é uma mulher que é a própria diretora do filme, né? E a própria roteirista do filme que faz a Espartaco, né? Ela rouba lá uma estátua grandiosa lá, que os bandidos, né, que os ladrõezinhos lá tinham arrancado a cabeça, porque quando a coisa é muito grande, eles quebram a estátua toda e depois eles vão, né, colando a estátua todinha para depois revender, né? E aí eles tinham a cabeça, né? E aí eles vão tentar chantagear a nossa Espartaco, né? Mas aí o inglês já está completamente em outra vibe, né? Ele roubava aquelas coisas, né? Mas quando a brasileira chamada Itália percebe que está junto com eles e percebe que eles estão roubando esses artefatos, né? Ela começa a se benzer, bem aquela coisa brasileira de mesmo, né? De que a gente não pode, de ter medo de cemitério, de poder não mexer na coisa dos mortos, esse negócio todo de aquilo pertence aqueles objetos pertencem às almas, vocês não podem fazer isso, eu vou chamar a polícia, coisa e tal. E aí, quando o nosso inglês vê aquela estátua religiosa enorme, gigantesca, lindíssima, entendeu? Sendo mutilada, tendo a cabeça quebrada, arrancada, ele surta, né? E ele começa a perceber a besteira que ele está fazendo, né? Junto com os amigos dele. E quando eles vão chantagear Espartaco com a cabeça da estátua, né? Eles vão no iate dela, coisa e tal, né? Eles estão com a cabeça, eles querem trocar lá a cabeça por grana, esse negócio todo, chantagear a mulher. Mas o nosso inglês, quando olha para aquela cabeça, né? Ele fala assim: você não tem que estar entre os humanos. Ele joga a cabeça ao mar, deixa os amigos dele completamente loucos com ele, né? No final das contas, né? Os amigos dele passam a ignorar ele. Ele morava num barraco, tá? Que foi demolido. Ele começa a morar na rua. A própria Itália, né, não quer mais saber dele porque ele é ladrão de túmulos, coisa e tal. Ele cai em desgraça, ele cai abandonado por todo mundo. E aí uns caras mais velhos lá, que também são ladrões de túmulo, começam a chamar ele para trabalhar, né? Ele vai pedir perdão para a Itália, né? A própria filha bota ele lá, a filha da Itália bota ele lá para tomar um banho, fazer uma barbinha, coisa e tal, né? Usar umas roupas mais limpinhas. E aí ele consegue o perdão da Itália, né? Que já está morando, né? Numa estação de trem abandonada, que não. Imagina o seguinte, a estação é pública, então ela é de quem? Não é de ninguém, porque está abandonada, ninguém mexe naquilo lá mais. E é de todos ao mesmo tempo que é pública. Então a Itália, que foi expulsa da casa da senhora lá, depois que a senhora descobriu as crianças, né? Ela reformou aquela estação todinha ali, deu uma ajeitada naquela estação ali e transformou aquilo lá num espaço, né? Bem agradável, bem aprazível, coisa e tal lá. E o nosso inglês ia morar lá, mas aí ele percebeu que aquilo não era a vida dele, ele achou melhor não ficar ali e ele acabou indo embora e voltou para o ofício do roubo, né? Pro ofício do roubo, né, de artefatos, até que ele acaba caindo dentro de um buraco, né, e ele encontra um fio assim pendurado, né. O filme começa com ele falando com uma mocinha, lourinha, muito bonitinha, coisa e tal. Nos pensamentos dele, eu tenho a impressão de que era uma moça que ele conhecia, que acabou morrendo, um negócio assim, tá? E depois o que acontece? Ele encontra dentro desse buraco um fio e quando ele puxa o fio, né, abre, né, para a luz do dia, né, que ele ficou soterrado dentro do buraco, né, e quando ele sai ele encontra essa lourinha e o filme termina dessa forma. É um filme bem lúdico, é um filme bem interessante. É um filme que chama a atenção para isso, né, que você imagina a Europa, quanta coisa não deve ter enterrada lá até hoje, que não está sendo que não foi descoberta ainda, né? E que está realmente sendo saqueado, né? No final das contas, esses patrimônios aí da humanidade, né? Esses patrimônios históricos, eles estão sendo
verdadeiramente saqueado, e você imagina quanta coisa deve ter enterrada lá, né? E o filme ele chama atenção a isso. Acho que para mim o grande barato do filme, né, eu como historiador, né, foi isso, né? Foi de você imaginar que você pode estar andando em algum lugar na Europa, assim, de repente você topar em alguma coisa e encontrar, né, uma sepultura de um romano com bastante artefatos lá dentro, né? Essa parte do templo é muito interessante, porque quando eles abriram, o templo era bem grande, né? Esse templo subterrâneo, ele era bem grande, né? E ele era cheio de afrescos, né, na parede, né? E quando abriu e entrou o ar, né, esses afrescos apagaram todinhos, né? Porque aquilo ficou 2.000 anos fechado, né? Sem o contato com o ar, e quando o ar fresco, né, entra, né, nesse lugar depois de 2.000 anos, ele começa a oxidar muita coisa, começa a oxidar a tinta dos afrescos todinha, né? Esse tipo de coisa foi visto, entendeu, de forma real naquele filme do Fellini, Roma de Fellini, né? Que fala das obras, né, de abertura do metrô em Roma. Vocês imaginam o que é abrir, você abrir, né, túneis em Roma, né? Numa cidade que, pô, tá praticamente construída toda uma em cima da outra ali, né? Com uma cidade de mais de quase 3.000 anos, né? Então, quando você cava um túnel, né? Você às vezes dá de cara com uma parede, e quando você abre aquela parede, é a casa de um patrício romano intacta ali embaixo, né? E você precisa ir com uma equipe de arqueólogos adiante, né? Então, em Roma mostrou isso, Roma de Fellini mostrou isso. O pessoal da obra do metrô fazendo as escavações, de repente eles encontram uma parede, aí para a obra toda, né? Vamos abrir isso, ver o que está acontecendo. Eles abriram, entraram numa sala enorme de uma casa romana antiga, né? E eles ainda conseguiram filmar, né, a pintura, né, assim que recebeu o ar, ela desaparecendo, desbotando e desaparecendo à medida que o ar ia entrando, né, naquela câmara, naquela sala daquela casa, né? E esse filme ele traz isso de volta, né? É bem interessante a gente falar sobre isso agora na ficção, mas ainda assim traz isso de volta, uma coisa que Fellini já mostrou de forma real, tá certo? Então, gente, vale a pena, tá? Um filme que vale a pena, é um filme bem curioso, é um filme bem interessante, tá? É um filme bem cativante, tá certo? E essa é a minha dica de hoje, tá certo? Vou ficando por aqui, desejando vida longa e próspera a todos, tá? Perdão, gente, desculpa a tosse. Não deixem de visitar meu site batataespacialtudojunto.com.br, meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Luz Rezende, e futuramente vamos conversar sobre mais filmes aí com vocês, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.